realmente nós ficamos tristes, né? É claro que você não vai, é um exagero, tá? É uma figura de linguagem, um exagero, uma hipérbole, que é um exagero para expressar o sentimento profundo de tristeza do salmista ao ver que os homens não criam na palavra, não guardavam os mandamentos. Deve ser o mesmo nosso, né? A tristeza que há em nosso coração. Por isso, vamos todos ler isso aí? Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Uns podem assentar. Vamos cantar, irmão. Vamos agora começar a cantar. Nós descemos o hino do cantor, lá do último hino até o primeiro, com hinos que nós conhecíamos, ou que eu conhecia. Agora vamos cantar alguns hinos do cantor cristão. O hino número 3 do nosso cantor cristão. São hinos pouco cantados na igreja, né, que a gente às vezes não guarda muito, e até vamos começar a cantar alguns hinos desconhecidos por nós. Aí vamos repetir no domingo de manhã, para a gente aprender esses hinos do cantor que a gente nem conhece, pelo menos eu não conheço. Tá? Então, hino número 3 do cantor cristão, e nós vamos tirar os dízimos e ofertas. Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, pode trazer. Bom, hino 3 do nosso cantor cristão. Amém? Quantos conheciam esse hino? Levanta a mão. Domingo de manhã, sai em casa, vê no YouTube lá, ó, hino 3 do cantor cristão. Essa semana, ouça lá no YouTube, domingo vamos repetir. Esse hino é muito bonito. Né? A letra dele é muito bonita. Vamos então estar aprendendo alguns hinos do cantor juntos. Só que tem que repetir, tem que começar a aprender mesmo e gravar a letra do hino. Mas vamos orar, né? Tem algum pedido urgente, né, de emergência? Alguém que queira fazer um agradecimento também de algo assim que Deus concedeu, no Geraldina? Sua filha, né? Ah, tinha ido para lá e voltou bem, graças a Deus, né? Mamãe? Eu ia agradecer, Senhor, pastor. O Senhor ontem fez uma providência na minha vida. Eu cometi um erro no trabalho, dessa vez foi eu mesmo, minha culpa, e geraria uma multa que me bateu o desespero. Eu passei o dia inteiro naquele desespero, tentando rever e no final vi que realmente, né, geraria essa multa, e como o erro foi meu, eu não pagaria, né? Entrei em contato com o cliente
Amém. Malé. O nome dela é? Neide. Neide, né? Neide. Ok, deixa eu botar um negócio que eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Patrícia. Matei. Então, esses pedidos, né, agradecimentos, nós vamos. Oi? Não? Ok. Então, vamos estar orando então por esses agradecimentos e esse pedido, né? Oremos. Ó Deus, sabedoria, soberania, graça a Ti pertencem eternamente. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Queremos Te agradecer por esse dia. Ah, Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa reunião maravilhosa dos filhos de Deus com Deus vivo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, os agradecimentos feitos também, irmã Geraldina agradece por sua filha que foi para o norte, que voltou em segurança. Louvado seja o teu nome. E continua operando tudo que é necessário na vida da família da tua serva. Senhor, nossa irmã Mônica também agradece, Senhor, pela providência do Senhor. Cometeu um erro, sabemos que não foi de propósito o erro, acontece no trabalho às vezes, e o Senhor se compadeceu, tocou o coração daquela pessoa e ela não precisará pagar a multa. Louvado seja o Senhor. Continua abençoando tua serva, ajudando, fazendo providência na sua vida e de sua família. Amém, Senhor, essa causa na justiça. Tu és o juiz justo, justo juiz. Ah, Deus, opera nessa situação, concede a ela aquilo que é justo, Senhor. Que não haja, infelizmente, algum tipo de corrupção, de suborno, que infelizmente sabemos que acontece. Infelizmente, com a justiça humana, mas que o juiz encarregado seja um juiz justo, que ame a justiça e faça o que é correto. Abençoa ela, pega a sua vida. E, Senhor, peço também por todos os teus servos aqui presentes. Continua fazendo providência na vida de cada um. Abençoando, fortalecendo. Meu Deus, obrigado pela dedicação também. Que o Senhor possa recompensar cada um, segundo a sua obra, como diz a tua palavra. Não merecemos, não é mérito, mas pela tua graça o Senhor concede galardões. Abençoa cada um dos teus servos e ajuda-nos a viver para a tua glória nessa terra. Recebe os dízimos e ofertas aqui depositados, Senhor. Ó Deus, esse mês de missões, abençoa os teus servos e servas que estão espalhados pelo mundo, Senhor. Anunciando o Evangelho, anunciando Cristo, abençoando pessoas. Toma-os em tuas mãos, os missionários. Ajuda de missões, possa usar também a verba, toda a verba para a tua honra e glória, como nós temos procurado fazer aqui, Senhor. Recebe o louvor do teu povo, Senhor. E fala conosco. A tua palavra é a tua voz escrita. Em nome de Jesus. Amém. Amados, alguns avisos aqui. Vamos estar orando, acabei esquecendo, ao final do culto vamos orar. Hoje é aniversário da nossa irmã Gelsi. Nossa irmã Gelsi, nossa idosa, mora aqui no condomínio. E é aniversário da irmã Patrícia, esposa de Giovanni, né? A família hoje, geralmente toda quarta-feira eles estão aqui, mas hoje ela mandou um recado para mim que eles iam, né, nessa data de aniversário dela, eles iriam, a família, né, se confraternizar.
Então, por isso que a gente está aqui, a Giovanni, Deise, Maria Jardim, Patrícia, Giovanni, que sempre estão aqui às quartas-feiras. Hoje é aniversário da nossa irmã Patrícia, que vamos estar orando daqui a pouco também. Sexta-feira, então aviso, sexta-feira, oração aqui na igreja, 8 horas da noite, culto de oração será aqui. Na outra sexta que a gente vai na casa de uma dessas idosas que estão com dificuldade de vir à igreja. Mas sexta-feira agora aqui na igreja, 8 horas, sábado, evangelismo, tá? Eu falei, a nossa ideia, uma vez por semana, estar nas ruas distribuindo folhetos, além daquele evangelismo que a igreja faz. Então, sábado, quem puder, vou colocar no grupo depois, 9 horas da manhã, sairemos daqui, os folhetos chegaram, 7.000 folhetos, e nós vamos caminhar. A ideia é conversar com as pessoas, não só dando folhetos. Se for possível, a gente vai conversar, falar do Cristo, do Evangelho, tá bom? Então, sábado, 9 horas da manhã, quem tiver de folga, puder estar conosco aí, faremos o evangelismo. Domingo, né, nossa programação normal, dia 30 de abril, sábado, né, chamado de Aleluia, programação do Ministério Infantil, evangelizando as crianças. Então, você que puder trazer uma doação de bombons, pode entregar na minha esposa, tá? Pode ser caixa de bombom, um saco de bombom, que às vezes é mais barato, mas bombons, ok? E dia 19, na outra terça, primeira inspirativa, né, da Iguaçuana, depois da Covid, primeira inspirativa da Iguaçuana vai ser aqui na igreja, 15 horas, terça, dia 19. As irmãs que puderem trazem um salgado e a MCN da igreja vai dar o bolo. A igreja vai dar o refrigerante. Então, na próxima terça. Mas vamos louvar, irmãos, ao Senhor agora, um louvor, porque hoje a gente vai ver a diferença do nosso Deus para os falsos deuses. O nosso Deus vivo em relação aos deuses de gesso, de madeira, de prata. Pode ser uma imagem de ouro. Veremos essa diferença hoje. Nosso Deus, ele diz assim: vocês viram que eu falei. O nosso Deus fala. Ele tem falado contigo? Nessa igreja, ele tem falado contigo. Na sua casa, quando você lê a Bíblia. Vamos ver algumas coisas muito interessantes repetindo o nosso Deus. Essa música, irmãos, ó, algumas músicas temos que explicar um pouquinho. Quer ver a pessoa, né? Essa música, como o rapaz vai começar cantando o seguinte: eu desisti de viver. E ele quer se matar, suicidar? Não, não é isso. Quando ele fala ali, a gente vai ver, ele está citando aquela passagem de Paulo, né? Quando ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive. É isso que ele quer dizer. Eu desisti de viver a minha vontade, o meu eu. Agora eu vivo Cristo. Então, e o pastor botou uma música ali que o cara vai se matar. Não. Ele fala: eu desisti de eu mesmo de viver, porque não vivo não mais eu. Eu entreguei a Cristo a minha vida completamente. Só para não ter ninguém que está falando de suicídio. Não, pelo contrário. Na verdade, eu matei a mim mesmo para que Cristo vivesse. Vivo não mais eu. Tá? Morri. Eu morri. É isso. Eu já desisti de viver. Não, a ideia é essa. Tá? Vamos continuar, vamos cantar essa música, música antiga, um louvor antigo, mas muito bonito. Tá? Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Tem que usar a mão esquerda, a mão direita até não tem ninguém. Já gostei de viver, de me botar com as minhas forças, todas que vivem. Não há mais lugar para mim mesmo, minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua testa me sustenta.
Fala, Deus. Amados, se eu esquecer, me lembra de orar no final do culto, porque eu aniversário hoje. Eu orar antes de orar no final. Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Versículos 21 a 26. Nós terminamos os 10 mandamentos. Semana passada, meditamos do 18, 19, 20, semana retrasada e passada. E hoje vamos meditar do 21 ao 26, mas primeiramente, 22 e 23, primeiramente essa noite. Deus continuou falando com Moisés e olha o que Deus dirá. Êxodo 20, versículos 22 e 23. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vocês têm visto, vós tendes visto que eu falei com vocês. Com vocês, desde os céus. 23. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Então, primeira parte dessa noite aqui, Deus diz: vocês viram, tendes visto que eu falei, mas amados, não só o que Deus falou,
Eles viram o que Deus fez. Ali dentro, naquela manifestação, trovões, relâmpagos, o monte fumegando. Mas eles viram também as 10 pragas do Egito. Amados, lembrem-se que o Egito era uma nação cheia de deuses. Deuses, imagens de escultura. Estudamos aqui os vários tipos de deuses. E o Deus verdadeiro foi jogando por terra todos eles. E Deus diz, ó, vocês viram o que eu falei com vocês? E os deuses dos egípcios, aquelas imagens, falaram? As imagens falaram? Não. As imagens se movimentaram? Não. Pelo contrário, elas precisavam de pessoas que as limpassem, que as carregassem. A total diferença do Deus vivo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, daquelas imagens que tinham que ser sustentadas pelas mãos humanas. Infelizmente, como nós lemos aqui no Salmo, rios de lágrimas caem dos nossos olhos. Tristeza profunda ao ver a nossa nação tão afundada na idolatria, tão escravizada ainda por ídolos de várias religiões, não apenas a religião cristã que tem ídolos, mas todas as outras religiões no Brasil que têm seus deuses, falsos deuses, suas imagens de escultura. Como eu falei semana passada, ali perto do Detran tem um cruzamento e sempre você passa ali, tem que estar acostumado a passar ali, tem ali imagens de escultura ali naquelas encruzilhadas. Da última vez que eu passei, tinha uma delas caída, toda suja, com a cabeça arrebentada, sem cabeça. E o nosso Deus? Quem pode chegar ao nosso Deus e sujar o nosso Deus? Quem pode chegar no nosso Deus? Que diferença do Deus vivo para o Deus que nós criamos, o ser humano cria, igual a Ele. Os deuses que os homens criam são iguais a eles, frágeis, dependentes, incapazes, que dependem do próprio homem. O nosso Deus, nós que dependemos dele. Nós que dependemos dele. O que os deuses do Egito, de prata, Deus diz, não faremos os deuses comigo, vocês viram quem eu sou, o Deus vivo, o que eu fiz com os falsos deuses. Eu sou o único, não terás outros deuses diante de mim. Amados, isso nos lembra centenas de anos depois disso daí, dessa passagem, o apóstolo Paulo chega a Atenas, berço da filosofia grega, a sabedoria humana. E ele chega lá, e o que ele vê? Centenas de anos depois, a sabedoria humana, os gregos que sempre se arrogaram da sua sabedoria, sábios sim, mas infelizmente, a filosofia, mas infelizmente, completamente perdidos. Vejamos Atos 17, uma passagem que vale a pena, irmãos. Centenas de anos depois, Paulo no Areópago. E nós, 2000 anos depois, o coração das pessoas está do mesmo jeito que estavam os gregos, os atenienses. Vejamos, Atos 17. O apóstolo Paulo chega, uma das poucas passagens, uma das poucas passagens da Escritura em que Paulo está sozinho pregando o Evangelho.
ficou sozinho ali por um tempo. Atos 17, e aí ele não se contém, e sozinho ele começa a pregar, a evangelizar aquelas pessoas. Olha só, Atos 17, desculpa, é a partir do versículo 15, tá? Atos 17, 15. E aqueles que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu em si mesmo, ficou comovido, sentiu profunda compaixão. Correm lágrimas dos meus olhos ao ver que os homens. Viu como se encaixa a palavra de Deus? Se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amados, se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje no Rio de Janeiro, meu Deus, ele ia ver. É a mesma coisa, ao ver a cidade tão entregue à idolatria, 2000 anos depois. E pior, a religião cristã, uma das denominações cristãs, tão entregue à idolatria, catolicismo. Você imagina o apóstolo Paulo, pregador do Evangelho? Ao ver a cidade tão entregue aos falsos deuses, aos ídolos. Temos que orar, irmãos. Orar pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, cerâmica, etc. Vamos lá. De sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com aqueles que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus filósofos, né? Epicureus e estoicos, eles tinham as suas divisões na filosofia, contendiam com ele, debatiam com Paulo. E uns diziam: o que quer dizer esse falador aí? Esse paroleiro? E outros: parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Quem Paulo pregava? Jesus e a ressurreição. Cristo como crucificado no lugar do pecador e que ele ressurgiu dos mortos. Era isso que Paulo pregava. Vamos lá. E tomando 19, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? O Areópago, irmãos, né? Era um local, já mostrei foto para os irmãos aqui, onde se reuniam os filósofos da cidade, os mestres da filosofia, e toda vez que chegava alguém com alguma novidade, levavam até lá para que esses anciãos avaliassem aquele ensino. E Paulo foi levado para lá, diante dos mestres da filosofia de Atenas. 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Que pena. Que pena ver a igreja evangélica atrás de novidades. A igreja cansada do evangelho, cansada da cruz, cansada do sangue. E vai novidades, queremos novidades. Isso daí já não enche o coração. Meu Deus. A igreja, igual os atenienses, estavam sempre atrás de alguma novidade. Você sabe qual a novidade que existe? O Evangelho é a boa nova do Evangelho. O Filho de Deus me amou tanto que se entregou na cruz do Calvário, no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e voltará. Todo aquele que se arrepender e crer irá para a glória.
Isso é evangelho. Vamos lá. Novidades, né? E estando Paulo no meio do Areópago, cercado, imagine a cena, meus amados. Que isso? Sem tremor do homem, sem se rebaixar diante da sabedoria humana. Não mudou o evangelho para agradar os filósofos. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo vocês um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eles tinham tantos deuses. E aí, eles ficavam com medo de estar desagradando a algum Deus. Olha só, gente, vamos criar um altar até para esse Deus que a gente não conhece, para que ele não venha com furor. Se há algum Deus, eles tinham um panteão de deuses tão grande. Bem, Deus da bebida, Deus da plantação, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo, mas de repente tem algum outro Deus aí que a gente... E podemos ser unidos por esse Deus. Vamos criar um altar para ele, o Deus desconhecido, porque aí estaremos agradando a todos os deuses. E Paulo, com a sua sabedoria que Deus deu, está vendo esse panteão todo aí que vocês têm? Nada disso. Essas imagens todas que vocês têm aí, esse Deus que vocês não conhecem, sem imagem alguma, é esse que eu anuncio para vocês. E aí, 24, o Deus que fez o mundo não foi feito pelos homens, não é uma imagem construída pelos homens, cortada da madeira. O escultor lá, o marceneiro, o carpinteiro, sei lá, o escultor, pintor, não. Essa imagem não foi o homem que fez, esse Deus não foi feito por homens, ele que fez todas as coisas. Aqui, fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido. Vocês sabem que esses, inclusive no Brasil, são feitas ofertas dessas imagens de escultura, muitas vezes nas encruzilhadas, tem lá comida, tem frango, tem outras coisas. Paulo fala, eles tinham também na Grécia, tinham as oferendas aos deuses gregos, tinham as oferendas. Esse Deus, olha o que ele diz aqui, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Sabe por que você está vivo? Ele te deu a vida. É ele que dá a vida. Não é um Deus morto. Por que eu estou falando aqui? Por que eu estou respirando? Por que o meu cérebro está funcionando? A criação de Deus é algo maravilhoso. Por que eu estou enxergando ali amarelo? Ali eu estou enxergando preto? Aquilo que eu enxergo vermelho? Eu estou respirando, meu coração está batendo sozinho, meu pulmão se enche. O homem, meu Deus, se uma pessoa raciocinar, o ser humano é maior do que essas imagens de cultura. Olha como é que é a loucura da idolatria. Eu, ser humano, sou muito maior do que uma imagem de escultura. Deus me fez a sua imagem de semelhança. Eu sou superior à imagem. Mas eu me prostro diante da imagem de pedra de Jesus e fico pedindo coisas para ela. Meu Deus. Imagine Deus em relação aos nossos deuses. Olha. Diz aí, toda a vida e a inspiração e todas as coisas. E de um só homem, ele fez toda a geração dos homens,
para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e o limite da sua habitação. Deus determinou os tempos. O início e o fim, é Ele que determina tudo. Não fica com medo quando você ouvir que vai estourar uma terceira guerra mundial, não. Não fique com medo quando ouvir dizer que uma peste aí tomou conta e voltou pior que o Covid-19. O homem jamais destruirá esse planeta. Deus determinou os tempos. É claro que aquilo ali está falando, quando ele colocou o sol e a lua, dividiu o dia entre dia e noite, tempos. As estações do ano foi Deus. Ao colocar a terra girando em torno do sol, as estações, do ano, foi Deus. Os tempos, nós podemos aplicar nisso também. O tempo final desse planeta é Ele que determinou. Determinando que Deus, que diferença do nosso Deus. 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos também sua geração. Olha aí. Sendo nós, criaturas humanas, gerados de Deus, criados por Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que ele diz? Olha, se nós somos criação de Deus, criados à semelhança de Deus, como é que podemos dizer, que Deus seja semelhante a isso aqui? Essa imagem de gesso. Raciocínio. Ele está dizendo o seguinte: sábios, filósofos, essas imagens criaram vocês? Raciocinem. Como é que essa imagem pode ser Deus? Se você é superior à imagem, é o que eu falei antes, é o que eu falei aí, ó. Fomos criados por Ele. Como podemos achar que Ele é pedra, que Ele é ouro, que Ele é prata? Amado, dá muita glória a Deus, porque você não se prostra diante do gesso, da madeira e da pedra. Enquanto milhões de brasileiros estão pedindo coisas para concreto. Dá glória a Deus. Você conhece o Deus vivo. É uma tristeza. Uma tristeza, sabe? As pessoas tendes visto que eu falei, diz o Senhor. E aí 30, Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aí Paulo aplica, mas Deus, tudo bem, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Vamos pregar sobre isso domingo. A misericórdia de Deus, grandiosa, abundante, domingo à noite. Amados, fala, mas Deus não leva em conta esse tempo da ignorância de vocês, que vocês ficaram prostrados diante de pedra, ouro, prata. Não. Ele anuncia que se arrependam. Tem determinado um dia com justiça de julgar por meio daquele Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Ordena ao todo homem, em todo lugar, que se arrependa. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, zombaram. Amado, você sabia que até hoje as pessoas não acreditam mesmo nisso?
Você, sim, claro, Jesus citou a ressurreição literal do corpo, falar que Jesus está há 2000 anos. Há 2000 anos ele está à direita de Deus com o corpo, carne e osso. É loucura. Loucura. Será que é por isso que muitos pararam de pregar? E pregam outras coisas? Uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ó, pode ir, tá? Ou seja, a doutrina de Paulo não agradou aos mestres da filosofia. Não agradou aos epicureus, estoicos, os mestres de Atenas. Ó, outra vez vamos ouvir esse negócio de arrependimento de pecados. Crer no homem, para eles, uma loucura. Não, para os gregos, o que eles imaginavam? Paulo diz o seguinte, ó, o meu Deus, Jesus, aqui tem um resumo, mas com certeza ele disse, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Opa, quando fala de Deus, os gregos, ele lembra de quem? Filho de Deus, Hércules. Né? Hércules era um semideus, homem, filho de Zeus. E lembra de outros deuses poderosos, fortes. E Paulo disse, Jesus Cristo é Filho de Deus, mas ele morreu na cruz, no Calvário. Como é que é? Esse Deus que você anuncia, o Filho dele, morreu na cruz do Calvário, entre dois marginais. Que Deus para loucura! Nenhum Deus vai passar por isso, por uma humilhação tal. Nenhum Deus vai passar por uma humilhação tal. E aí eles desprezaram. Arrependimento? A vida deles era uma vida, a gente vai ver depois, semana que vem, irmãos. Geralmente a idolatria leva à promiscuidade, imoralidade, corrupção. Falsos deuses levam a isso. Vamos ver semana que vem. E eles eram. Existiam os cultos lá, sacerdotisas, relações sexuais faziam parte do culto à deusa do amor e etc. Descendo lá do templo, iam para a rua e tinham relações. Isso já aconteceu aqui com os irmãos, com as pessoas na rua. E Paulo fala, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Arrependam-se. Quando ele falou arrependimento, não agrada. Não agrada pregar arrependimento ao pecador. Agrada ao pecador, vem que você vai ser abençoado com dinheiro. Vem que tua cura vai sair hoje. Vem que... Pregar arrependimento não agrada ao coração humano natural que ama o pecado. Ó, se arrependam, Paulo falou para os filósofos. A mente sábia da Grécia, a nata da Grécia ali reunida no Areópago, ouvindo aquele pregador sozinho. Mas ele não se rendeu à sabedoria humana. Ele exaltou a sabedoria de Deus. É o que ele diz. Os gregos, né? Os judeus querem sinal, os gregos sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Loucura. Ele não abriu mão, ele não fez concessões. Ele disse, esses deuses são todos falsos. O Deus verdadeiro ama vocês. Não levem tempo à ignorância, mas se arrependam. Arrependei-vos. Porque virá o dia do juízo. Isso daí não agrada, não. Ó, Paulo, uns começaram a zombar, escarnecer. Amado, se algum dia você estiver falando de Jesus para alguém e as pessoas zombarem e escarnecerem, deixa, ore por elas, mas ao mesmo tempo sinta-se feliz. Feliz, pastor, zombou de mim porque eu falei de Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amado, se escarnecerem de você, você está sendo Paulo. É o Paulo dessa geração. Escarneceram dele? Olha só o texto. 32. Uns se escarneciam, outros diziam, mas será? Outra vez te ouviremos. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, 34, amado, sempre alguém crê. Pode ser que naquele dia ninguém creu. Né? Você falou para alguém, nada. Mas deixa com Deus. Naquele caso ali, Paulo já diz aqui, ó. Todavia, chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, alguém que estava ali do Areópago, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outras. Tendes visto que eu falei. Mas Deus não só falou, Ele fez. A diferença abismal entre o nosso Deus, os falsos deuses. É Ele quem dá a vida. Semana que vem, irmãos, nós vamos ver o seguinte. Tendes visto que eu falei. Deus continua falando hoje. Ele tem falado contigo? Vamos ver. Ah, sim, ele fala. Vamos ver alguns erros. Né? Pessoas pensam que é a voz de Deus e... Já vou adiantar um pouquinho. Você quer ouvir Deus falar? Quer ouvir Deus falar? Contigo. Ah, eu quero uma voz do céu. Uma voz do céu, sim. Aí eu vou ser um crente poderoso. Aí eu vou crer em um monte de coisa. Já falei, cuidado, ficar buscando experiência. Mas quer ouvir Deus falar? Eis a voz de Deus escrita. É a palavra de... É a palavra. É Deus falando. Quer ouvir a voz de... Várias pessoas procurando, vai para aqui, vai para ali, sobe no morro, sobe no monte, sobe na montanha, e vai para não sei aonde, e vai para aquele lugar, porque lá Deus fala, porque lá tem profecia, porque lá tem revelação. Mas não quer abrir a palavra de Deus 5 minutinhos diários para ouvir a voz perfeita, verdadeira, sem engano algum aqui. Deus fala pela sua voz escrita aqui. É interessante. Quer ver? Só para a gente dar uma cancha, como se diz, né? Da semana que vem. Deus fala nessa igreja aqui. Você sabia que tem pessoas que já falaram? Ficamos sabendo. Até pessoas próximas a nós. Não, a igreja de vocês é muito parada. A igreja de vocês é muito silenciosa. Tipo assim, né? Vamos ver a semana que vem. Deus fala também pela pregação da palavra. A palavra dele sendo pregada, explanada. É interessante, olha só. Apocalipse. Deus fala hoje em dia. Fala. Apocalipse 3. Versículo 13. O Senhor Jesus
Jesus manda as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, certo? Certo. Escreve aí, João. E ele escreve: a mensagem de Cristo para as 7 igrejas. E ao final de cada igreja, cada carta, a carta seria lida na igreja. Amém? Seria lida na igreja. Ó, o pastor lá da igreja de Éfeso tem que ler a carta que eu estou enviando para Laodiceia, para Esmirna. Leu a carta. E no finalzinho da carta, trovões, relâmpagos, coisas extraordinárias. Deus falou, estou ouvindo no céu aqui. Não. Ao final da carta está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Toda vez que aquelas cartas foram lidas, quem estava falando? Está lá o pastor da igreja, ó, o Senhor Jesus mandou através do apóstolo João essa carta para a IPCC. Amados, vamos lá. E a anjo da igreja que está em Laodiceia diz: isso diz, ao final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às. Quem estava falando? O Espírito. Deus falando. Só pela leitura da carta. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Frequente cultos. Ouça pregações fiéis da palavra de Deus. E você vai estar ouvindo Deus. Você tem sentido que Deus tem falado contigo pessoalmente? Quando você lê a Bíblia em casa, quando você vai à igreja e a pregação da palavra, semana que vem vamos ver isso. Deus fala? Às vezes esperamos que Deus fale através de coisas. Ele pode, irmãos, ele pode. Uma voz do céu poderosa, voz como de trovão de muitas águas. Mas o normal é aqui, ó. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Ti. O Deus vivo, verdadeiro, que fala. O Teu Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Fala. Sabemos que o Senhor fala. Quem tem ouvidos, que ouça. Obrigado, Senhor, por falar conosco todos os dias. Obrigado por essa graça maravilhosa. Que possamos ter ouvidos atentos, sensíveis à Tua voz, olhos sedentos pela Tua voz escrita, ouvidos famintos pela Tua voz pregada, declamada. Oh Deus, obrigado. Abençoa Teu povo, leva o Teu povo em paz e segurança. Nesse momento queremos agradecer por nossa irmã Gilci, a quem o Senhor tem concedido muitos anos de vida, uma idosa que procura sempre que possível estar conosco. Continua abençoando sua vida, sua família. Nossa irmã Patrícia também, Senhor, completando o aniversário hoje, toma em Tuas mãos. Continua abençoando Tuas servas. Obrigado por suas vidas. E, Senhor, queremos Te agradecer, porque o Senhor falou conosco. Fala e sempre falará com Teus filhos. Muito obrigado. Leva o Teu povo em paz e segurança, Senhor.
glória e honra e louvor a ti sempre. Amém. Amados, Deus os abençoe.